Olá, olá. Boa noite, boa noite. Tudo bom? Rosas, rosas claras, beleza? Vamos lá, começando aqui. Olá, Laide. Olá, Dai. Vamos começar aqui. Deixa eu convidar a Dai. Vamos aqui chamar aqui o pessoal. Vamos lá, quem vai convidar aqui comigo? Deixa eu ver, todo mundo me ouvindo? Sim, E fazendo o teste de luz aqui, como é que fica para você? tá ótimo aqui, pra mim tá bom. Pra mim tá ótimo, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo bem? Super bem. Maravilha, maravilha. Obrigado, Rosa. Obrigado aí por estar aí com a gente. Obrigado por estar aí. Alan está aí Thelma. com a gente. Anderson, Thelma. Vamos lá, vamos esperar aí um tempinho. Aí, o pessoal ainda tá chegando, são Os 8h03 antes para falar com a galera, dar um teste, conversar com a Dai. Vamos ver aí, Olha pessoal. o Chile! Olha aí. Maravilha. você tá aqui com o Marcelo. Dá para ficar Olha, três pessoas, é isso? Olha, opa, nem sabia de. Olha ele com a caneca e tudo. Aí eu ia tomar um café, eu tava boa, boa. entre o copo americano e a caneca. Falei, ah não, né? Vamos de caneca. Fazer um marketing aqui, né? Ai, saudade também, tio. Gente, que emoção, né? Friozinho na barriga, tô me sentindo dando meu primeiro workshop há anos atrás, sabe? Quando você faz algo pela primeira vez, fica aquele nervosinho assim, ó. Ixi, seu áudio cortou Oi. pra mim, Rudy. Seu Não áudio sei tá se eu tô dando uma ouvindo. cortada. Ixi, a gente tá ouvindo Gente, nada, o Rudney. acho que sério. No método tradicional. Ixi, deu uma Opa, travada. Ah, agora eu acho que voltei. vai. Era o fonezinho. Ó, agora foi. Acabou. Tem fonezinho de orelha. Agora vai embora, né? O pessoal tá me ouvindo? 100%? Dai, Leitão, tranquilo? Sim, tranquilíssimo. Maravilha. É Agora isso foi a aqui. luz. Eu Agora tinha veio, né? esquecido da luz. Eita, vamos lá. Vamos lá, tem uma galera aí já com a gente, né? Temos aí 16 pessoas junto com a gente. Muito legal, muito bacana. Temos aí o Inácio, Tubarão Tim, Mônica, Derek, Thelma, Cíntia. Tem uma galera bacana aí. Márcia, muito obrigado. Rafa, show de bola. Então, vamos lá, né? Vamos começar aí hoje, né? A nossa live, né? Tanto tempo aí que a gente tá aí fora, né? Mas aí uma série de coisas aí, uma série de novidades que pode estar chegando aí no meio do caminho, né? E hoje aqui, ó, para celebrar aí nosso final de ano, né? Vamos estar aí fazendo aí a nossa última live do ano, né? E aí nada melhor, né, do que a gente trazer esse assunto aí, né? O que você gostaria de saber da W-Brain, né? Então, assim, fiquem à vontade para perguntar tudo e qualquer coisa para a gente. A gente tem aí a Daiane aqui com a gente, uma honra gigante ter você aqui com a gente. Marcelo Leitão, meu parceiro aqui já de outras lives, né? Então, pô, tamo junto. E eu queria começar aqui a nossa live hoje
de uma forma, né, um pouco diferente. Eu queria trazer aí, como eu trouxe de uma última vez, eu queria trazer um pouquinho aí de uma pequena provocação, né, e um pequeno poema aí de Carlos Drummond de Andrade, que ele fala sobre o verbo ser. É o nome do poema. Então vou dar uma recitada rapidinho só para a gente fazer uma pequena reflexão e a gente começar o nosso dia de hoje. Bacana? Então vamos lá. Verbo ser. O que vai ser quando crescer? Vivem perguntando em redor: o que é ser? É ter um corpo, um jeito, um nome? Tenho os três. E sou? Tenho de mudar quando crescer? Usar outro nome, corpo e jeito? Ou a gente só principia a ser quando cresce? É terrível ser, dói, é bom, é triste. Ser, pronunciado tão depressa e cabe tantas coisas. Repito, ser, 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 R. O que vou ser quando crescer? Sou obrigado ou obrigada? Posso escolher? Não dá para entender. Não vou ser. Vou crescer assim mesmo, sem ser e esquecer. Nesse poema, assim, de forma bem simples e cativante, como se uma voz de criança, Drummond questiona aqui a nossa própria necessidade em ser algo, em afirmarmos uma identidade perante a família, os colegas de trabalho, a sociedade, quando, na verdade, apenas em existir já somos. Essa pequena provocação que eu vou começar aqui hoje, a nossa live aqui, que eu acho que, só trazendo aqui um pouco, né, do que é a CW Brain, a gente tem aí 3 valores, né? Entre eles, respeitar, ser melhor, ser flexível, ser transparente, ser divertido, e ser sustentável. E aí a gente vai comentar aí, vamos começar aí assim, dessa forma, né? Nesse astral bem bacana, né? Do que é ser, né? Do que é definir, do que é respeitar, do que é valorar, do que é ser acolhido, né? É um pouco isso aí. Então agora eu vou deixar aqui, né? Quem quiser, ó, fiquem à vontade, né? Tá aí pra gente, né? Coloquem aí todas as perguntas, dúvidas, vamos interagir, vamos estar juntos aí essa noite aí e vamos nessa. Hoje vou dar a honra, né? Vamos começar com a Dai, né? Isso aí é uma honra. Dai, fique à vontade, vamos falar aí um pouquinho sobre o que é, né? O que eu gostaria de ser W Brain e o que é ser W Brain aí na nossa visão, né? Na nossa visão aqui de W Brainers, né? Fique à vontade, Dai, é com você. Mas já chega assim na fogueira já, né? Já chega sim, vamos junto. Te ouvindo trazer, eu lembrei muito do exercício que a gente vem fazendo com todos os W-Brainers, né? Que é o que é ser W-Brainer. E eu lembro que quando eu respondi algo na linha da gente buscar ser melhor a cada dia, né? Da gente buscar ser um agente de transformação e apoiar que outras pessoas também o façam. Então, acho que hoje ser W-Brainer é muito esse local. E eu lembro muito do valor de ser divertido, porque a gente busca estar em flow aqui, busca momentos de flow, e a gente estimula que as pessoas estejam atuando cada vez mais na área de flow dela, né? E quando a gente fala dessa zona de flow, hora de flow, é quando a gente une a habilidade com o nível de desafio. Então, é estimular que as pessoas estejam se divertindo enquanto trabalham. Aquele momento onde você não vê a hora passar, é aí que a gente está estimulando que os W-Brainers estejam. Então, para mim, ser W-Brainer é um pouquinho disso. Bacana. Vamos lá, Leitão. Conta pra gente aí o que é o sentimento aí. Já vou até fazer uma confissão aqui. Porque toda vez desde que a Mi criou esse negócio de o que é ser W-Brainer, né? Toda vez que eu vejo um post, eu falo assim, não, eu preciso descrever melhor meu sentimento, calma aí. Aí eu fico nesse calma aí que eu nunca consigo descrever exatamente o que é ser W-Brainer. Eu sei que é uma coisa muito boa, eu sei que eu sinto algo muito bom de ser W-Brainer, mas eu nunca consegui colocar numa frase isso. Eu acho isso interessante. Para mim, se eu fosse, vou até tentar já dar essa descrição do que é ser W-Brainer. Pra mim é saber que eu tô meio que no lugar certo na hora certa, sabe? Porque a todo momento eu sinto isso. Porque eu sinto que aqui a gente tem tanta autonomia, todo mundo, para fazer as coisas, que é de fato você criar o momento certo para você estar no momento certo. E isso acho que é muito importante.
é muito bom. Claro, tem problema como em qualquer outro lugar, mas aqui, aí isso para mim é um outro ponto. A gente tem os problemas, mas de todas as experiências que eu já tive, profissionais e até prestando consultoria mesmo, eu sinto que aqui é muito mais fluido de se resolver esses problemas, justamente pelo ambiente que a gente cria. Então, para mim, tem muito a ver com o que a Dai falou, da gente buscar é, esse estado de flow constantemente. E eu só sei que sou muito feliz de ser na do Brainer, de construir isso aqui, entendeu? Então, é muito bom. E você, Rudy? Você e sua definição. Cara, então, né? Hoje é interessante isso, né? Que a gente estava vindo conversando. Hoje foi, acreditem, né? A gente tem mentorias, né? E hoje foi um dia, né? A minha mentora está aqui hoje, né? Então, por isso que eu falo que é uma honra muito grande, né? Tá com a Dai aqui hoje, dividindo esse espaço e falando sobre a nossa empresa de alguma maneira, né? E eu nem gosto muito de dizer a nossa empresa, né? Porque quase sempre a gente fica ligado, parece que a gente está ligado a um CNPJ, né? Uma fonte pagadora, né? Aquela coisa mais fria, né? E não, né? O que é ser W Brainer para mim, hoje, nesse momento, é algo muito gratificante, né? Às vezes a gente fala, né, em cima de contextos, né? Em cima do que em cima de valores que estão presos em um post-it na parede, né? É só aquilo ali, ou então quando você entra numa empresa, tá lá missão, visão e valores, né? E você tá ali preso somente àquilo ali, né? E você sabe que aquilo ali tá ali bonitinho e acabou, não tem mais nada disso. Então é muito legal quando você entra dentro de um, vamos dizer assim, dentro da família W Brainer, né? Você ser um W Brainer. É muito interessante que a gente, quando recebe lá, e aquilo até quando eu abri, né, hoje a nossa live, quando a gente fala um pouquinho sobre o verbo ser, né, quando a gente fala do ser, é muito interessante porque a gente aqui é o que a gente é. A gente tem nossas falhas, sim, a gente tem nossas emoções, sim, mas a gente é respeitado, né? A gente tem vamos dizer assim, uma condição de propósito muito interessante, né? A gente é acolhido realmente em momentos, eu posso dizer isso, né? Aí a todos, né? Em momentos de acolhimento, eu tive muito acolhimento, eu fui respeitado, eu consigo respeitar as pessoas. Eu entendi algumas coisas, entendi que talvez eu me respeitar acima, às vezes, de respeitar o próximo, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo isso, né? Respeitar o próximo é muito fácil, né? Confiar no próximo é muito fácil, né? E você confia em você, você se respeita, né? E aqui a gente ganha braço, né? Para isso, né? Vamos experimentar? Experimentar, a gente parte para a experimentação. Isso é algo muito bacana. Então, o que é ser WM para mim? É ser eu. É simplesmente ser eu. Né? Coisas, situações minhas que eu posso, no momento de diversão, né? No momento, né, de descontração, a gente consegue ser nós mesmos e a gente trocar uma ideia, ter os nossos eventos como WB, como uma série de outras coisas, né? A gente ser nós. E no mesmo momento que a gente vai ser mentorado ou vai dar mentorias, a gente consegue ser nós mesmos. Então, acho que essa é a grande essência, né, de você ser um W Brainer e de estar aqui, né, com a gente. Eu acho que essa é a grande essência, é o grande boom de ser um W Brainer. É pra gente ser, simplesmente ser. Quem é você? Eu sou o Rudney, né? É assim como é a Dai, é assim o Leitão, e a gente não precisa mudar a nossa forma de ser para a gente poder ser aceito. A gente é aceito simplesmente por existir, né? Para a gente montar. Eu acho que isso é muito bacana. Né? Então é essa visão, entendeu? Então essa é a visão do Rudney aí em relação ao que é ser W Brainer. Beleza? Rudy, até para Oi. incentivar o pessoal a mandar pergunta aqui sobre a W Brain, o que eles querem saber, eu Claro. posso lançar uma ideia aqui? Claro, perfeito, Leitão. A gente fez um evento, né, que chamou Café com W Brainers, onde Sim. foi um evento mais fechado, as Isso. pessoas se inscreveram e tudo mais. Mas teve perguntas lá que a intenção era justamente as pessoas perguntarem sobre a W Brain. E teve algumas Sim. perguntas que a gente não deu tempo da gente responder. Então eu pensei em a gente começar por elas. Eu tô Pô, perfeito. abertas aqui. Então, Opa, maravilha. Vamos lá. Vou lançar a primeira que fizeram, tá? Como é o ambiente de trabalho na W Brain?
Foi isso que perguntaram. É começar, Rudy, o que você acha? Como que é o ambiente de trabalho? Cara, o ambiente de trabalho da Blue Brain, né, é um ambiente leve, né? E isso é muito legal, né? Você foge de qualquer... falar que foge de qualquer pressão seria, vamos dizer assim, caramba, né? Não tem pressão. Não, pressão tem, né? Mas, pelo que eu falei, a gente é leve, né? A gente consegue trabalhar de forma leve. Então, a gente consegue trabalhar nossos problemas, né? A gente tem um canal aberto, né, de mentorias, né? Então, a gente tem as mentorias fechadas, né? Então, quer dizer, mentorias individuais, né? Então, assim, do tipo, eu mentoro alguém, né? A Dai mentora uma pessoa, e temos as mentorias coletivas, onde todo mundo tem as suas dores e solta isso. Então, a gente cria esse ambiente seguro para que as pessoas fiquem à vontade para dizer quais são os problemas dela, quais são as dores dela. E essa dor é compartilhada. Por isso que eu falei logo lá no início que a gente tem acolhimento, né? A gente trabalha em cima de acolhimento. Então, a gente acolhe as pessoas. Vamos dizer, o Leitão tem um problema lá numa determinada empresa onde ele está trabalhando e ele se sente à vontade de colocar isso dentro da nossa mentoria aberta. E realmente é uma mentoria, não é uma coisa de certo ou errado, você tem que seguir isso ou aquilo, mas é onde você é ouvido, onde suas dores são ouvidas, né? E a partir disso você trabalha, né? Dá ideias, né? Fomenta, né? Provoca, né? Então tem todo esse processo, né? E aí, aproveitando, Dai, fala um pouquinho sobre a pergunta do Leitão, como é. Vamos lá. Eu ia passar para o Leitão agora, né? Eu ia na ordem ao contrário, mas vamos lá. O ambiente de trabalho da WBrain, eu gosto muito de trazer que é um ambiente remoto, né? Então, a WBrain, ela nasceu remota. Então, antes mesmo da pandemia, a gente já tinha esse conceito de trabalhar com pessoas e trabalhar em lugares diferentes, né? Então, acho que isso é um ponto bem interessante. A gente tem um horário muito flexível na WBrain. Isso, para mim, é um diferencial muito grande também. Autonomia. Então, a gente busca colocar isso em prática, principalmente com a gestão horizontal. Então, hoje, a gente trabalha muito inspirado na organização orgânica da Target Till. Então, a gente trabalha com papéis, a gente não tem chefes. Nós temos papéis, cada papel tem seu propósito, sua responsabilidade, e a gente distribui esse poder, né, com as pessoas que fazem parte hoje da WBrain. E a gente trabalha com culturas diferentes. Isso é algo que eu gosto muito também, porque principalmente as pessoas que estão mais tempo no cliente, né, alocadas no cliente, elas precisam atuar numa cultura que é diferente da nossa. E a gente busca levar um pouquinho da nossa cultura para esse outro lugar, né, para esse cliente. Então, essa mistura de cultura traz muito aprendizado, traz muita oportunidade de evolução. Então, isso é algo que me encanta em particular. Acho que um pouquinho de como é para mim. Se torna rico, né? Leitão, com você, Boa. meu queridão. Eu ia puxar o que a Dai falou de ser digital first, né? Então a gente sempre dá preferência por ser remoto. Isso é legal que a gente acaba tendo um sofá em cada lugar aí, né? Pra dormir. Por exemplo, eu tô em São Paulo. O Rudy tá onde? Rudy, nunca sei onde você tá. Tô no Rio. Você tá Tô no no- Rio. E a tô no Dai Rio. tá onde? Agora na Bahia, né? Na Bahia, agora na Bahia. Estava em São Paulo, vai para Bahia, Minas. Então isso é muito legal, porque a gente realmente lida não só com cultura corporativa diferente, mas a gente lida com pessoas de locais diferentes. E isso que a Dai trouxe do encontro das culturas, eu acho também muito interessante, porque como a gente tem um trabalho muito forte voltado para a cultura, é legal a gente entender que a gente está num extremo muito, muito grande, né? Uma empresa onde a gente não tem uma hierarquia piramidal, onde a gente não tem chefe, e muitas vezes a gente está numa parceria com uma outra empresa que quer justamente chegar um pouco mais próximo disso. Então, acho que você viveu esse mundo, te ajuda também a executar esse trabalho de agente de transformação. Então, o ambiente de trabalho aqui eu acho muito dinâmico, porque ao mesmo tempo que você está em um lugar que não tem ninguém sendo seu chefe, você tem muita autonomia, você está inserido, às vezes, em um ambiente muito hierárquico e seu papel é justamente levar essa transformação. Então, assim, temos os perrengues, claro, de viver nessa outra cultura, mas também entender que é nosso papel de estar levando essa transformação para lá. Se não existisse esse problema, talvez muito do nosso propósito não seria necessário, né, no mundo. Então, eu acho que o ambiente de trabalho aqui
é muito dinâmico. Acho que a palavra para mim é essa. É totalmente Não, dinâmico. eu adorei que você trouxe essa palavra dinâmico, que me remete ao orgânico, experimento. E aqui nós somos muito abertos a experimentos. Então, a empresa ela muda conforme esses experimentos. Então, estamos o tempo todo buscando experimentar algo novo e inovar em algo, né? Então, a gente vai se adaptando conforme isso também, que é o que a gente chama de tensão criativa, né? E tensão criativa é um conceito também que vem do A2 e é a distância da realidade percebida e o estado desejado. Não? Então, essa diferença aqui a gente chama de tensão criativa. Então, tudo isso daqui gera experimento novo, né? Gera um aprendizado, gera uma proposta, gera uma iniciativa, um movimento. Então, Olá, já. constantemente, estamos se movimentando. A primeira Tem pergunta pergunta que aqui. surgiu ali, ó. Na WB Ah, é é. biscoito ou bolacha? Se a gente usar essa amostra aqui, eu vou perder, hein? Mas pra mim é bolacha. Não, olha, Aqui é biscoito, né? 2 cariocas aqui. Aí então, eu perdi. Não vale. Biscoito. Assim, então, eu não falo nada, porque assim, Rosa, eu vou pelo que está escrito, né? Aí o que está escrito lá, Que enfim, argumento fraco. não, o argumento que está lá. É bolacha e... né? O argumento que está lá, é exatamente sobre isso, né? Agora, assim, uma situação que muitos me perguntam, né, sobre quando eu falo um pouco sobre o WBrain e tal, e a gente até meio que comentou um pouco, mas as pessoas falam assim, poxa, mas na WBrain você não tem chefe? Como é que é essa ideia, né, da gente trabalhar sem chefes, né, sem silos, né, vamos dizer assim, né, sem pirâmide? Pô, quem que manda, né? Quem que faz acontecer lá dentro da WBrain, né? E aí eu falo para ele, é um círculo. Imagine um grande círculo, né? Então, é isso, é um grande círculo, né? Vou trazer aqui, né? Obviamente, você sabe que eu estou levantando a bola para vocês, né? Então, assim, é um grande círculo onde está todo mundo ali dentro e onde todos são responsáveis por um resultado. Então, assim, você sai literalmente daquela ideia de cargos e funções, onde você fala de gerente, diretor, né, supervisor, coordenador, isso, aquilo, outro, e você sai desse silo, né, desses nomes, e você assume papéis e responsabilidade. Então, quando você entra, você tem, obviamente, seu papel, por exemplo, eu e Leitão, a gente tem, né, a ideia de ser agilistas, então a gente trabalha com a agilidade dos clientes e tal, a Dai tem o papel dela, entre outros, e também o papel dela dentro da agilidade, porém, nós temos outras responsabilidades, que faz a máquina girar, que faz todo o processo girar dentro desse cenário. Então a gente não precisa, sabe, aquela ideia, aí trazendo um pouco até para agilidade, a gente, vamos trazer assim, bem sucinto, assim, a gente tem sprints e a gente tem metas, né, e cada um tem dentro desse cenário, você tem suas responsabilidades, aonde você se organiza. Então, para falar um pouquinho mais sobre isso, que também era uma das curiosidades que aparecem lá no Linkoff e que me aparece, né, sempre quando eu comento um pouco sobre, né, a WBrain e tal, me aparece um pouquinho sobre isso. Quem quer falar um pouquinho sobre aí? Dai, nossa convidada, né? Dai. Vamos lá, Dai. Comenta um pouquinho pra gente? Como é que é essa ideia, vamos dizer assim, como é que a nossa organização funciona sem ser um triângulo, onde isso é muito disruptivo para muita gente, né? Muitas pessoas acham isso de uma forma muito disruptiva, a ponto de, como assim não tem chefe, né? Dá um toquezinho pra gente aí, Dai. Tô pensando aqui, né, no ser visual aqui, como é que eu trago esse desenho. Mas você trouxe uma imagem para mim que é o círculo, né? E é o próprio círculo. A gente trabalha dentro de um círculo, então, praticamente, assim, de uma forma mais simplificada, a gente atua com círculos e papéis, né? Sendo que o círculo é um papel. Vou começar a ficar complexo aqui, Leitão. Vai me ajudar aí para Então, assim, a gente tem um círculo maior e ele tem um propósito. E hoje esse propósito representa toda a WBrain, que é facilitar a evolução contínua de pessoas e organizações que estão buscando inovar suas formas de trabalho. E aí, desse propósito, a gente herda todos os papéis. Então, os papéis, eles vão sendo criados para conseguir tangibilizar esse propósito da organização. Então, isso significa que a gente pode remover, criar papéis novos, mudar os papéis? Sim. Então, quanto mais a gente olha para esse propósito, quanto mais próximo a gente quer chegar desse propósito, esses papéis vão sendo criados. E aí, cada papel possui um propósito de existir, né? Então, ele entrega um serviço para a própria organização ou para fora.
e ele tem suas responsabilidades. E cada papel ele pode ser energizado por várias pessoas. Então, a gente também faz o movimento de se afastar um pouquinho o que é cargo, pessoa e papel. Então, uma pessoa ela pode energizar vários papéis dentro da organização. Então, acho que vai um pouquinho aqui, né? Assim, então, a gente está falando aqui, por exemplo, os meninos aqui, eles energizam o papel de especialista e o papel de blogueirinha, por exemplo, né? Que tem o propósito, inclusive, de trazer essa live aqui para vocês, de disseminar conteúdo. Então, conforme a gente vai percebendo necessidades dentro da organização, a gente vai criando papéis que olhem para essas necessidades de tempo em tempo. Acho que eu entraria um pouquinho assim. Uma coisa também Bacana. que eu acho legal de trazer sobre o O2, né? É que quando a gente fala que não tem hierarquia, que a gente trabalha numa estrutura horizontal, sempre que eu falo disso, vem o ponto de, mas vocês decidem tudo por consenso, então as coisas não ficam travadas e tudo mais. E aí eu acho que é aí que entra o grande ponto de como a gente decide as coisas, né? E aqui é até uma coisa legal para trazer. Existe o consenso e existe o consentimento. Consenso de fato, todo mundo precisa concordar que aquela decisão é a melhor a ser tomada. No consentimento, não. A gente entende que a gente está abrindo espaço para que uma decisão seja tomada. Seja ela para a gente testar uma hipótese. E isso torna o que é diferente de uma hierarquia, né? Na hierarquia, pessoas têm meio que controle e autonomia sobre outras pessoas. Então, o gerente tem autonomia sobre os coordenadores têm autonomia sobre os analistas, e aqui a gente não funciona assim. As pessoas, quando a gente cria esse propósito, esses papéis, que o Yatal Círculos, né, que a Dai trouxe, essas pessoas elas têm domínios, elas têm artefatos que elas têm controle. E sobre aqueles artefatos, elas têm total autonomia de tomar decisão. Então, o papel que cuida da parte financeira, essas pessoas que energizam esse papel, têm autonomia sobre toda a parte financeira. A gente eu e o Rudy, por exemplo, que energiza o papel de especialista, a gente tem autonomia sobre tudo que está ali dentro das responsabilidades e artefatos desse papel. Por aí vai. Então, as pessoas elas têm autonomia sobre coisas, sobre domínios mesmo, e não sobre pessoas. Eu acho que isso que torna a estrutura tão legal e tão fluida, né? Porque a gente consegue testar mais coisas, a gente ganha autonomia com isso e a gente não fica travado na decisão. Até a nossa estrutura de decisão acaba sendo bem baseada nisso. Basicamente, quem traz a necessidade propõe a solução. E a gente não fica decidindo, a gente até ouve a opinião dos outros, mas quem vai decidir é quem trouxe aquela necessidade. Então, isso eu acho que é o mais legal, né, da nossa estrutura. E um exemplo que eu sempre dou, né, é que aqui também a gente deixa todas as entregas de valor explícitas, que é o que não acontece quando a gente tem uma estrutura de cargos. O analista de sistemas dentro da empresa, ele tem ali um job description, só que ele, enquanto aquela pessoa, ele entrega valor de várias formas. E muitas vezes aquilo nunca vai ser explícito. E aqui a gente consegue deixar explícito através de papéis. Um exemplo que eu dei até num onboarding recentemente foi geralmente nas empresas sempre tem uma pessoa que gosta de fazer festa. Então, tem aniversário de alguém ali no time, é a pessoa que compra o bolo, é a pessoa que compra as coisinhas lá e aquilo entrega valor para aquele time. Na nossa estrutura, isso seria explícito. A gente criaria um papel para isso, para a pessoa que faz o bolo. Besteira. Já tem criado. Já tem criado, inclusive. Então, tem a pessoa que faz isso, entrega esse valor, é um papel dela, é uma responsabilidade. A gente deixa aquilo explícito. E eu acho até um pouco paradoxal. Enquanto a gente valoriza aquela entrega de valor que uma pessoa traz ali, que talvez não ficaria explícito numa hierarquia, também tem um outro lado. Se a pessoa sai da WBrain, por exemplo, e esse papel deixa de ser energizado, a gente consegue deixar mais explícito que aquele valor não está sendo mais entregue. E a gente pode decidir ou mata o papel, ou a gente, de fato, procura alguém para energizar aquela entrega de valor também. Então, é até um pouco paradoxal. Enquanto a gente valoriza a parte pessoal da pessoa ali, aquela entrega de valor que foi criada, também fica mais fácil de substituir, bem entre aspas, que as pessoas não são substituíveis, mas de colocar uma outra pessoa para entregar aquele valor. Então, eu acho que o O2 tem essa estrutura que torna tudo mais fácil, que evita vários problemas de hierarquia que a gente vê nas empresas, né?
aprovações e aprovações e aprovações, sempre subindo, né? E é muito interessante, né? Opa, perdão, Dai, vamos lá. Nada. Eu acho que evita uma disfunção também, né, de empresas que começam a trabalhar com uma gestão mais horizontal, que é o do consenso que você trouxe. Né? Então, existe essa forma de trabalhar também. Vamos entrar em consenso. E aí, a tomada de decisão, ela leva muito tempo. Então, o A2, ele traz essa autonomia, principalmente para ajudar nessa disfunção. Então, as pessoas que estão energizando o papel, elas estão lá porque a gente confia de que elas vão conseguir tangibilizar aquele propósito. Então, elas têm total autonomia para colocar aquele propósito em prática. Então, beleza, tá com elas a tomada de decisão. E vai. Né? Eu gosto muito de uma citação que a Laide, que está aqui, trouxe, que é, na W-Brainer, nós somos tratados como adultos. E eu acho que é muito sobre isso. Né? Caramba, a gente confiou naquelas pessoas para fazer aquele trabalho. Então, assim, tá no papel delas, tá na responsabilidade delas. Eu não preciso ficar lá, e você fez? Não fez? Ah, não, tem que controlar. Não. Uma vez que elas estão lá, elas foram convidadas, têm autonomia, então só tragam a visibilidade, né? E a gente trabalha com muito feedback. Então, a gente precisa dessa troca de feedbacks também. E aí é perfeito uma coisa, né? Aí agora uma pequena provocaçãozinha, né? Quando você me pergunta assim, mas, poxa, eu falo assim, gente, a empresa, ela nasceu remota, vive de agilidade. E é exatamente nesses momentos que a gente fala. A gente está falando de transparência 360 graus. A gente está trazendo transparência em 360 o tempo inteiro. A gente está se inspecionando o tempo inteiro. Então, assim, temos inspeção, nós somos transparentes e adaptamos, né? E a gente trabalha com adaptação o tempo inteiro. Então, no momento que a gente coloca, no momento que a gente, né, como o próprio Leitão colocou, a gente vai lá e testa a ideia, fomenta. Se der certo, beleza. Se não der, a gente adaptou, a gente tentou. Então, essa política, né, né, seria política, né, que o nome política às vezes vai levar a gente para um outro caminho, né? Mas, assim, essa ideia, né, essas regras, vamos chamar assim, ou alguma coisa nesse sentido, causa muita disrupção nas pessoas, porque as pessoas ainda não acreditam que isso funciona. E, gente, funciona. Você vê que hoje a gente trabalha todo esse processo, a empresa toca de uma forma muito tranquila. Nós temos todo esse processo de acolhimento que é feito exatamente em cima disso, de transparência. Né? Transparência, a gente se adapta o tempo inteiro e se inspeciona o tempo inteiro. E estamos aí, né? Juntos nesse cenário. E a Rosa até colocou aqui agora, né? Ela falou que esse conceito de papéis é incrível. E realmente, Rosa, é incrível. Né? No momento que a gente sai um pouco, né, da ideia de cargos e funções, onde a pessoa está travada ali em cima de um cargo, em cima de uma função, a gente aqui trabalha em cima de papéis e responsabilidades. Você tem um papel que você quiser. Né? Então, por exemplo, como até citado, né, eu particularmente tenho aí, né, o cargo de blogueirinho, né? Tem aí a ideia, né, de analista, né, no caso, né? Então, de especialista, perdão. Né? Então, sou especialista, trabalho com a ideia de blogueirinho e estou quase indo para um outro papel aí, mas aí depois a gente conversa. Mas, assim, temos vários papéis, temos pessoas aqui que têm essa ideia. Né? Tem pessoas aqui que energizam inúmeros papéis, né? Inúmeras situações. A Dai é uma dessas pessoas, o Leitão é uma dessas outras pessoas. Então, assim, você fica à vontade. E tem um outro detalhe, né? No momento que você não se sentir mais confortável para fazer aquele papel, naquele momento que você não se sentir mais confortável de ter aquela responsabilidade, não tem problema algum. Você levanta a mão e fala, olha, nesse momento eu não tenho como mais energizar esse papel. Pode ser que em algum outro momento a gente consiga fazer. Então, olha só, pensando em pessoas, é uma empresa focada em pessoas o tempo inteiro. Então, eu acho que é esse cenário, né? E tem aí, ó, o Anderson colocou aí, ó. Oi? Perdão. Lembrei de duas coisas aqui, mas leia aí o que o Anderson trouxe. O Anderson colocou aí pra gente, né? A WM tem essa inquietação positiva quando o assunto é testar. Exatamente, a gente tem que testar. É interessante, né, que eu sempre trouxe isso pra minha vida, pessoal. Cara, eu vou fazer, eu vou testar, e vou embora, né? E assim, e às vezes para dentro do ambiente de trabalho a gente não faz, né? Ó, o Inácio colocou uma pergunta muito legal aí. Pessoal, quão à vontade vocês ficam para desenergizar um papel? A mesma vontade que a gente tem de energizar no momento que a gente não tem, não é questão às vezes nem de vontade, às vezes a gente não consegue. A gente levanta a mão de boa, do tipo assim, sem ressentimento mesmo.
Se eu amanhã eu chegar lá e falar lá dentro do círculo, falar, gente, eu não tenho mais como fazer o blogueirinho por um tempo. Beleza. E aí eu saio de cena sem problema algum. Assim como talvez o Leitão tenha lá e ele não tiver mais condições naquele momento, ele também levanta a mão, assim como a Dai, né? Alô, produção. A produção também aqui, ó, tá aqui no ponto. Alô, produção, não posso deixar de falar dela. Também ela não tem problema nenhum. Se ela, no momento que ela não se sentir mais confortável, no momento que ela não se sentir mais sustentável fazendo aquilo ali, né, que é um dos nossos valores que está lá, né, ser sustentável, no momento que isso começar a te trazer algum prejuízo, o teu prejuízo não é o nosso lucro. Né? Então, assim, no momento que você começa a ter prejuízo, nós também temos o prejuízo. Então, Inácio, a gente fica muito à vontade para tudo, entendeu? Não tem limite, vamos dizer assim, não tem barreiras, né? Tem até uma palavra que eu acho que a Dai já vai até dizer, né, que não esqueço sempre, Dai. O que é proibido, o que não é? Ai, meu Deus do céu. Não é explicitamente proibido, então é permitido. Exatamente, isso aí. Perfeito. Mas vamos lá. Deixa eu aprofundar nesse negócio que o Inácio trouxe, porque claro, até une um pouquinho sobre a nossa forma de trabalho. Por exemplo, se acontecer, e já aconteceu várias vezes, né, das pessoas desenergizarem um papel e esse papel não tiver nenhuma pessoa ali para atuar. Isso é levado nos nossos encontros e a gente questiona. O propósito desse papel ainda faz sentido para a organização? Se não, a gente acaba com o papel. E pronto, isso faz parte da nossa evolução enquanto estrutura. Se ele ainda fizer sentido, então a gente vai buscar outras formas na organização daquele propósito acontecer. Seja com pessoas, ou seja através de projetos, ou seja através de alguma ação específica. Então, assim, faz parte da estrutura desenergizar o papel. Isso, inclusive, é um comportamento muito bem visto pela gente, né? Porque é um feedback que a gente dá para a organização, é um cuidado com a sustentabilidade sua ou da empresa. Então, assim, você acaba sendo honesto, porque você, ou não está dando conta, ou não precisa nem ser necessariamente não estou dando conta, ou não consigo energizar agora, mas quero priorizar outras coisas, quero desenvolver outras habilidades. Então, isso permite que você tenha essa flexibilidade de passear, né? E desenvolver outras competências, trocar conhecimento com outras pessoas. Por exemplo, eu não conhecia nada de financeiro, eu estou energizando papel de financeiro, eu falei, vamos lá, estou aprendendo um monte aqui nesse papel, né? Então, o presenteira, que era um papel que eu adorava, eu falei, gente, não dou conta de fazer um monte de coisa, e aí eu saí do papel de presenteira. Então, assim, a gente vai fazendo esse movimento, né? E eu acho que isso é muito rico. Gosto dessa autonomia, né? Já percebeu essa flexibilidade de permear, entrar, sair. É muito bom, né? E as tensões, né, que a gente fala, elas, apesar de ter esse nome, né, elas só significam que a gente está evoluindo de alguma forma. E matar papéis e surgir papéis é a coisa mais natural que tem. E, inclusive, qualquer pessoa aqui dentro pode criar um papel, não necessariamente sendo ela que vai energizar. É uma necessidade que foi percebida ali. O exemplo é a festeira, o papel de festeira que a gente criou. Eu que trouxe essa necessidade, eu achei que precisava de alguém que reunisse as pessoas presencialmente para fazer uma festa ano que vem, e a gente criou esse papel. Então, tem esse papel criado. Não sou eu que estou energizando ele, mas eu vi essa necessidade dentro da nossa estrutura. E qualquer pessoa aqui dentro pode trazer essas necessidades, não só de papéis, mas de políticas, de restrições, responsabilidades, alterar papéis. Então, isso eu acho muito interessante, porque no fim a gente só quer que o propósito do W Brain esteja mais próximo de ser entregue da melhor forma. E tudo que a gente faz gira em torno disso. Né? O Inácio trouxe ali um ponto, né, que é um ponto sobre desenergizar, é não rolar o sentimento de fracasso. Eu acho que isso pode acontecer e a gente não tem controle, porque é sobre o que as pessoas vão sentir, né? Mas a ideia é que a gente não se apega aos papéis, porque eles são transitórios mesmo, né? Então, eles estão ali enquanto tiver necessidade da empresa em relação àquilo ali. Então, eles vão deixar de existir em algum momento, seja pelo sucesso ou não, pelo atingimento do resultado que a gente gostaria ou não. Então, trabalhar muito desapego, até porque a gente é aberto a experimento. Então, a gente começa com um monte de hipóteses e pode ser que a gente não siga com essas hipóteses ou com esses movimentos.
Então, de fato, é se desapegar a isso, é trabalhar muito adaptabilidade e agilidade na veia aqui, né? É tipo, ai meu Deus, eu adorava aquele projeto, mas agora não faz Mas sentido para a entendeu? organização, não tem tanto valor. Tudo bem, vamos criar outras coisas aqui. E é uma coisa interessante, e aí trazendo um pouquinho para o Inácio, né? Ah, o sentimento de fracasso vai acontecer. Para qualquer situação, pode acontecer, tá? É exatamente como a Dai colocou. Mas o melhor que eu trago já que você trouxe esse sentimento, eu sempre falo o seguinte: o que você aprendeu com isso? O que isso trouxe de aprendizado para você? Porque aqui, porque na maioria das vezes, as pessoas, a gente fala, né, sobre agilidade, sobre trabalhar assim, trabalhar assado, as pessoas, caraca, a galera só acerta a mão, né? Não, a gente erra, e erra bastante, tá? Falhamos, erramos, como todo mundo. Só que, assim, no final disso tudo, a gente só faz uma pergunta: o que a gente aprendeu com isso? Então, no momento que a gente traz essa situação, quando talvez aconteça uma situação de um papel perder o valor, a gente pergunta, mas por que perdeu o valor? Vamos trazer isso para que isso não ocorra mais, ou então que a gente aprenda, ou até monte esse papel novamente, talvez com um novo propósito, com umas situações diferenciadas e tal, e assim a gente trabalha dessa maneira. Beleza, Inácio? Espero que a gente tenha te respondido aí. Beleza? Muito obrigado, cara. Gratidão. Até trazendo, né, um pouco da estrutura do O2, né? O O2 ele traz os modos, né? E aí a gente tem um modo para tudo praticamente. Então a gente tem o modo adaptar, que é quando a gente mexe nessa estrutura mesmo, cria papéis, tira papéis, cria círculo, tira círculo. Quando a gente mexe na nossa estrutura, a gente está falando de modo adaptar. O modo sincronizar é quando os papéis estão interagindo. Então um papel precisa da ajuda do outro para entregar alguma coisa, pedir um projeto, pedir que alguma coisa que está na responsabilidade de outro papel seja feita e tudo mais. E tem um modo cuidar, que é quando a gente olha para as pessoas mesmo. Então, no modo cuidar, a gente vai lidar com esse sentimento de fracasso. E aí é quando tem até a parte da mentoria, tem essa parte de olhar para a pessoa mesmo. A gente não está olhando para o papel, está olhando como a pessoa se sentiu, o que aquilo gerou nela. E trabalhar isso. Então, acho que o sentimento de fracasso pode acontecer, e eu acho que vai acontecer em muitas das vezes, mas aí eu acho que é mais uma questão da gente entender que é algo a ser cuidado, assim como o modo se chama, né? Ser cuidado, e não uma preocupação. Faz parte, é acolher, é cuidar, é abraçar, e tipo, senta aqui e vamos junto, né? Isso aí. Senta aqui, vamos junto. Junto aí, galera. Beleza. Alguma coisa, Leitão, daí do nosso antes? Vamos ver aqui. Ó, aqui. Tem uma que a gente nem falou. Talvez tenha um monte de gente nova aqui e não tá entendendo nada. O que faz a WBrain? O que faz a WBrain? Contigo mesmo essa. Essa é contigo. O que faz a WBrain? Fala pra gente aí, Leitão. Gente, devido a inúmeros produtos que a gente tem, eu acho que o nosso propósito descreve bastante o que a gente faz. A gente facilita a evolução de pessoas e organizações que buscam inovar nas formas de trabalho. Mas a gente faz isso de várias formas. Dando exemplos bem diferentes, tem a parte de pessoas ágeis e times ágeis, que é quando a gente trabalha em parceria com outras empresas que buscam essa transformação, e aí a gente tem especialistas lá dentro. Então a gente agilistas, a gente tem desenvolvedores, e aí a gente apoia essas empresas nesse processo de evolução. Então, desde cultural, na parte de agilidade, agora a gente também tem desenvolvimento, em alguns casos de RH, mas a gente tem outros produtos também. Inclusive, foi até bem curioso. Quando a gente fez esse café com WBrainers, teve uma pessoa que veio e ela conhecia o Slice. O Slice, para quem não conhece, é uma ferramenta que a gente tem de facilitação virtual. Então, assim como a gente tem outras ferramentas, né, de boards online e tudo mais, o Slice é uma delas e que a gente criou porque é o nosso propósito, facilitar a evolução das pessoas e organizações. E essa pessoa conhecia o Slice, conhecia a WBrain através do Slice. Também está explicitando o nosso propósito. A gente tem a parte de educação, então a gente tem os cursos online também. E eu acredito muito que a gente vai descobrir muitas outras formas de colocar nosso propósito no mundo. Mas hoje, falando assim, o principal
a principal forma que a gente entrega esse valor é através da nossa consultoria, né? Então, com as pessoas especialistas dentro de parceiros aí, ajudando eles na transformação digital, no desenvolvimento de produtos e sempre com a agilidade. Não sei Bacana. se Ó, vocês... Tem mais alguma coisa aí que eu esqueci. Eu acho que o Leitão já pode energizar o papel de comercial junto com a Thelma ali, ó. eu acho, Aí, hein? Eu acho. mais um ali para vender. Ó, a Rosa tá colocando aí pra gente aí, ó. A Rosa, ela mandou aí, ó, pra gente, ó. Eu amo o Slice, eu indico o Slice pra todo mundo. Rosa, muito obrigado. Yeah! Maravilhoso, é uma ferramenta muito bacana, né? E aí eu tenho uma curiosidade que eu até falei, né? Algum tempo atrás, né? Antes de trabalhar aqui na WBrain e tal, eu usava o Slice, cara, e de repente eu entrei na WBrain e eu falei assim, cara, WBrain, é aquele negocinho lá do Slice, né? Olha só onde eu tô hoje, né? É muito legal isso. É muito legal. Mas obrigado, Rosa. Indica aí pra todo mundo sim, cara. Indica aí pra todo mundo. Gente, né? é a ferramenta mais fácil de se usar de board online. É 2 cliques você tem um board. Não precisa de login, não precisa desse monte de coisa que tem nas plataformas. E é de graça. E é de graça, 0800, né? E tá vindo uma coisa nova por aí, né? Tem ferramenta nova por aí chegando, não tem? Tem. Tem ferramenta nova chegando. Ainda tá no forninho. Tá no forninho, boa. Tem mais forma pra gente indicar aí, pessoal. Tem mais perguntas já pra gente lá, Leitão? Vamos ver aqui. E a gente- Tem, ó. A gente já respondeu Fala aí, do fala aí. Eu ia puxar do O2, mas a gente já falou do O2, né? Ó aqui. Quais são os aspectos que a gente avalia no fit cultural quando alguém vai entrar na WBrain? Acho que a Dai é a melhor pessoa, né? É a melhor pessoa. A Dai é a melhor pessoa para isso. Fala com a gente. Acho que uma das coisas que a gente olha muito é, acho que a capacidade de aprender, né? Aprender. A gente está falando de um mundo que muda muito rápido, vem mudando muito rápido, né? A gente vem observando tudo que a gente vem passando. Então, essa capacidade de aprendizado é algo que a gente olha muito, e adaptabilidade, principalmente. A flexibilidade, porque a gente está num cenário aqui interno de muita experimentação, então a gente sabe que a gente vai mudar. Então, a gente precisa que a pessoa esteja aberta a essas mudanças. Eu gosto muito de trazer também o protagonismo e a busca de ser um agente de mudança, né? Então, é realmente estar aberto a melhorar sempre, a evoluir sempre e trazer essa transformação, né, no sistema como um todo, buscar melhorar o local que a gente está, o parceiro, enfim, evoluir todo mundo junto, né? Então, eu estou falando de capacidade de aprender, de se adaptar com a flexibilidade, estou falando de protagonismo aqui, e algo que eu venho trazendo muito, principalmente nas mentorias, é a autoconsciência, né? Autoconsciência, a gente pode trazer aqui autoconhecimento também, porque se a gente não se percebe, fica muito difícil a gente perceber o outro e a gente fazer melhorias e a gente se adaptar. Então, como é que a gente evolui, né? Se a gente não está se olhando, principalmente enquanto líder, enquanto agente de mudança, enquanto pessoa que influencia o ambiente. Então, eu trago essa autoconsciência como um ponto muito importante de habilidade para o futuro, assim. E principalmente quando a gente fala de liderança, né? Então, eu gosto muito de uma frase que eu não sei de quem é, que a maturidade do time ela vai ser limitada pela maturidade desse líder. Então, eu preciso que esse líder esteja consciente ali dos pontos fortes dele, dos pontos a desenvolver, porque senão eu estou limitando totalmente o meu time. Porque eu sou um exemplo no comportamento, né? Eu influencio o comportamento dessas pessoas. Então, acho que são 4 pontos aqui que eu olho muito. Acrescentem aí, galera. Bacana. Eu gostei da parte da consciência, né? Porque até a gente fala bastante do que a gente cuida do profissional do conhecimento, né? Dos profissionais do conhecimento. E é uma coisa não linear total, né? Ser um profissional do conhecimento. E se a pessoa não tem consciência disso, ela vai entrar buscando a receita de bolo. Ela vai buscar, tenho que executar isso, isso e isso. E aqui não vai acontecer isso, não tem como. E precisa ter todos esses atributos que a Dai falou para conseguir lidar, né? Principalmente quando a gente fala desse papel de agente de mudanças em culturas que muitas vezes é muito diferente, que às vezes está ali engessada. Isso vai precisar ter toda essa flexibilidade, ter essa consciência, porque no final das contas, eu acho que até alguém, acho que foi até a Laide que mandou no chat,
antes de testar qualquer coisa, a gente só tem hipótese. E a gente vai testar e errar, testar e errar, testar e errar até acertar. Porque não vai ter uma receita de bolo. A gente não vende o nosso produto chegando no cliente falando, ó, a gente vai entrar aqui, aí daqui uma semana vai estar assim, aí daqui 2 semanas vai estar assado. Não, a gente não consegue traçar essa receita de bolo e funcionar em todos os clientes. Por isso que as mentorias acabam sendo tão ricas, né? Porque a gente, às vezes, até estava conversando com o Rudy esses dias, a gente chega às vezes lá, eu muitas vezes chego, não estou passando por nada ali de problema que eu preciso levar para a mentoria, mas uma outra pessoa que está em um outro cliente traz um problema e eu aprendo pra caramba. E aí, daqui a 2, 3 meses, eu vou passar por uma situação similar e aí eu absorvo aquele conhecimento e consigo testar. Porque não vai ser certeiro que aquela receita de bolo vai funcionar. Então, eu acho que o fit cultural com esses pontos aí, adaptabilidade, flexibilidade, consciência, é a mais pura verdade aí do que rola. E isso é riquíssimo, né? As pessoas não entendem o quão rico é realmente uma mentoria feita ali, né? E o mais legal, né, o que eu sempre falo, é que as nossas mentorias, né, e aí eu falo até hoje, né, estou aí no papel de mentor, né, é exatamente isso. A gente não está ali traçando algo que é do tipo assim, não, Leitão, você vai lá e vai fazer isso. Não existe isso, né? A gente vai tentar entender o teu cenário, entender o cenário onde as pessoas estão ali e vamos tentar chegar. E aí vai dizer assim, cara, o Rudney está no papel de mentor, a Dai está no papel de mentor. A gente não tem as respostas certas, até porque não tem respostas certas. A gente tem cenários que talvez no cenário do Leitão vai funcionar, no meu cenário não vai funcionar, e talvez no outro cenário vai funcionar mais ou menos. Então, a gente vai trabalhando isso, e exatamente a adaptabilidade no meio disso tudo, né, é maravilhosa, apesar de muita gente aí, em muitas ocasiões, querem vender um bolo pronto lá, né? Então, isso quer dizer, você quer esse produto, você pega, você quer essa pessoa, a gente tem na prateleira e te entrega. Não funciona assim. Então, acho que o grande fit, né, de trabalhar aqui é isso, né? E venha preparado algum dia com uma mente muito aberta, né? Porque é muita disrupção do mundo que a gente vive e vivencia aí fora, né? Como a gente já comentou, né? Só o fato da gente estar trabalhando em cima de O2 e não trabalha em cima, né? Como a gente trabalha em cima de círculos e não de pirâmide, né? Isso faz uma diferença absurda no nosso dia a dia. E eu falo que é uma diferença muito positiva, diga-se de passagem, né? Mais alguma coisinha aí? Udi, eu lembrei de exemplo para responder uma pergunta que já foi, que era do Inácio lá sobre desenergizar papéis. É um exemplo meu, mas não é exatamente o que ele falou, mas eu acho que vai ajudar um pouco. Quando ele falou de desenergizar papéis, teve uma vez que a Dai me convidou para energizar o papel de mentor. E eu recusei. Eu falei, não quero. Imagina numa empresa. Numa empresa isso seria a promoção. Alguém recusaria a promoção? Não recusaria. E aí depois teve o papel de Key Account. Eu já quis. Falei, Key Account quero, então não vai rolar o mentor. Então, assim, eu acho que isso mostra como é a diferença. Porque numa empresa, se alguém chega para você e fala assim, nossa, agora você vai... Qualquer papel. Pode ser assim, agora você vai ser você é coordenador, vai virar coordenador sênior. Você fala, não quero não. Ninguém vai fazer isso. Então, eu acho que a estrutura de papéis facilita muito isso, né? Porque nas empresas as responsabilidades estão totalmente atreladas a cargos. Então, você sobe na empresa ganhando responsabilidade ali e você nunca vai recusar. E nisso vai se tornando um ambiente muito insustentável, né? Que é o que a gente não quer, que é inclusive um dos nossos valores, né? Ser sustentável. Então, eu acho que é um exemplo aí para o Inácio. Não é exatamente desenergizar, mas também é quando não rola ali, não ia dar. É muito tranquilo Leitão, falar não. Leitão, e aí trazendo, né? A mesma coisa aconteceu aí, teoricamente, comigo, né? Lembre, né? Eu estava lá como cerimonialista, né? Lembre? Eu entrei e tal, ficou aquele negócio, e daqui a pouquinho... Putz, não vai dar mais, né? E aí, então, sai Rudney e tá tudo bem, e vambora. Mas também não perco um onboard, né? Tô lá direto. Tá lá. Tô lá com o pessoal. Eu sou o cerimonialista off, né? Eu vou lá e tal, vejo a galera.
Mas então, assim, a gente não tem esse processo de quebra e, cara, aceitou, tá ótimo, tá bom, tá ótimo, tá ruim, tá ótimo também. A ideia é sempre aquela história. Para você tá bom, você tá confortável, você tá se sentindo bem fazendo aquilo, ok. Se isso começar a fazer mal, né, não adianta, né? Eu vou trazer aí alguns exemplos. Quantas pessoas, às vezes, você vê dentro, trabalhando em situações de pirâmide, né? Pirâmide, o pessoal vai achar que é pirâmide financeira, né? Mas vamos dizer assim, trabalhando, né, dentro do círculo aí de cargos e funções, e às vezes a pessoa, sei lá, tem função, sei lá, analista XYZ lá, e às vezes faz assim, inúmeras coisas fora daquilo ali, e ele não pode dizer não, ele está sofrendo, ele está fazendo hora extra, ele está acabando com a vida dele, vida, saúde mesmo, né? Saúde em casa, com filhos, né? Mulher, enfim, com a sua família, ele não pode dizer não. E ele não pode dizer não. Se amanhã, por um acaso, acontecer qualquer problema aqui, eu falo assim, olha, gente, não dá. Eu tive, né, até talvez um pouco aí da live, né, que a gente deu uma segurada um pouco, né, que conteúdo a gente tem aí aos montes para falar, mas por quê? Eu falei assim, olha, gente, não vou conseguir energizar nesse primeiro momento, porque algumas noites aí eu não vou conseguir. E ficou tudo ótimo, né? E aí, vamos em frente, beleza? Gente, tá faltando 6 minutinhos para a gente finalizar aí nosso grande bate-papo aí de 1 hora. Passa muito rápido. Eu acho que eu fico aqui mais umas 2 horas falando de W-Brain, o que é ser W-Brain e tal. Número 1, tá? Eu vou pedir a produção. Alô, produção? Produção bacana. Produção, acho que vai abrir uma caixinha lá. Depois, quem quiser colocar qualquer pergunta, a gente vai abrir uma caixinha. Fique à vontade. Basicamente, vão ser os especialistas da W-Brain. Eu me comprometo aí a responder as caixinhas, né, de um modo geral. Vamos abrir uma caixinha, vocês façam uma pergunta que vocês quiserem, à vontade, sem problema nenhum. A gente está aqui à disposição, né, sempre pronto aí a responder qualquer coisa. Né? Não somos donos da verdade, mas vamos responder aí da melhor maneira possível. Né? E aí agora, eu vou pedir a Dai, nossa convidada de honra hoje, né, para ir dar um alô, dar aí um breve tchau, um breve tudo, né? Mais uma vez, cara, não posso deixar de falar isso, Dai, aqui ao vivo para todo mundo. Que honra ter você aqui hoje na nossa live. Muito obrigado, gratidão gigante. Dai, suas considerações finais aí para nossa live. Vamos lá, aquele momento que eu fico sem graça, né? Não sei nem qual é a cor que eu fico aqui. Depois você vê na gravação. Foi bom estar aqui. Passa rápido mesmo, ficaria aqui seguindo, falando um monte. Bem no estilo que a gente fez interno, né? Café com W-Brain, que a gente foi mais meia hora, mais um pouquinho, foi seguindo, assim, porque é bom a gente falar do dia a dia, de coisas que fazem sentido pra gente. Né? Então eu gosto muito disso. E o que eu deixo aqui, que é algo que, se eu fosse tatuar, eu tatuaria essa frase, que é: seja a mudança que você deseja ver no mundo, né? Então, acho que se você foca um pouquinho nisso, em ser 1%, 0,00 alguma coisa melhor para você e para o mundo, eu acho que é isso, teremos um mundo melhor. Assim, então, tá na W-Brain, para mim, é um meio de fazer isso, né? De buscar ser melhor um pouquinho a cada dia e também estimular isso no ambiente. Então, acho que deixo aqui minhas considerações finais. Bacana. Leitão, você já sabe. Até é difícil, né? Depois dessas palavras. Fica ali, né? Mas vamos lá, né? Bom, jogou a responsabilidade pra gente agora, Leitão. Vamos lá. Fala aí, Leitão. Considerações. Gente, então, minhas considerações finais é que a gente é uma rasgação de seda com a W-Brain mesmo, porque a gente ama esse lugar. E eu acho que é gostoso trabalhar aqui, então eu espero que a gente consiga passar um pouquinho do como é aqui, que a gente tenha tirado dúvidas, que a gente tenha explicado um pouco da diferença que faz ser um W-Brainer nas nossas vidas. E eu espero que muitas das pessoas que estão aí um dia virem W-Brainers, que venham ajudar a gente a entregar nosso propósito aí. E eu acho que é isso. Eu espero que todo mundo tenha um bom final de ano aí. A gente tá no sextou do ano, né? Então, espero que todo mundo aproveite aí esse finalzinho de ano. E é isso. Rude. Opa, vamos lá.
Eu vou deixar uma mensagem que eu sempre falo que é muito fácil, eu sempre falo isso, né? E eu trago, às vezes, talvez a ideia do senso comum, né? O que as pessoas falam, mas a gente pouco aplica. Mas vamos pensar um pouco quando a gente fala de alguns valores, quando a gente fala de comprometimento, quando a gente fala de coragem, de foco, de abertura, de respeito. É muito fácil fazer isso para o outro, né? É muito fácil eu me comprometer com o outro. É muito fácil eu me mostrar corajoso para o outro, né? Ter foco com o próximo, ter abertura para o próximo, respeitar o próximo. Então, vamos fazer ao contrário agora. Vamos fazer o auto, né? Então, se autocomprometa sempre, tá? A sua vida, a sua carreira é comprometimento seu. Então, se comprometa com você, tenha coragem nas suas ações, porque mais ninguém vai precisar ser corajoso. Tenha isso com você, né? Foque, se autofoque, foque nas suas coisas, foque nos seus objetivos, né? Isso vai ajudar muito, né, de um modo geral. Tenha abertura para você fazer o que você quiser, né? E, acima de qualquer coisa, se respeite. Né? Quando eu falo do se respeite, gente, se olhe no espelho e fale assim, cara, eu preciso me respeitar. Eu preciso me respeitar. Eu preciso seguir em frente. Eu não preciso, sei lá, virar à noite, eu não preciso ouvir determinadas coisas, eu não preciso fazer determinadas coisas. Então eu levo essa mensagem hoje, de final de ano, né? Eu comecei lá, né, com o poema do Verbo Ser, onde digo, né, sempre que apenas em existir já somos. Tá? Então, apenas o simples fato da gente existir, a gente já é alguma coisa. Então se respeite em relação a isso. Tá? Então se comprometa com você sempre, sempre, não vai ter nunca ninguém. Né? Então se comprometa com você, tenha coragem para suas ações, mantenha um foco na sua vida, entendeu? Tenha abertura para fazer o que você quiser e montar, né? E assim, cara, aqui, aí trazendo, né, aqui hoje na WBrain, eu consigo ser isso tudo, né? Tanto eu respeitando, comprometendo, com coragem para todo mundo, né, da WBrain, assim como eu também consigo fazer isso comigo. Então, gente, eu agradeço muito, de coração, eu encerrando aqui hoje a nossa live, ó, inteirinha lá, 20 horas certinho. Gente, tô fantástico nesse troço. Leitão, muito obrigado mais uma vez, meu parceiro, meu amigo, um beijo gigante no teu coração. Brigadão. Dai, mais uma vez, cara, não tenho palavras para te dizer. Um beijo, uma honra ter vocês aqui. E, gente, muito obrigado. A live vai ficar gravada daqui a pouquinho. Produção, alô, produção, vai abrir lá a caixinha. Fiquem à vontade, tá? Com certeza a gente em breve vai estar respeitando. Ninguém vai ficar sem resposta, ninguém vai ficar sem atenção, que aqui a gente dá atenção a todo mundo. Beleza? Galera, um beijo no coração. Obrigado mais uma vez, gente. Fiquem com Deus. Valeu, gente. Valeu.